É um absurdo. O ministro Flávio Dino usou o STF, ou seja, usou seus poderes de STF para intimar o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, e intimou ele para explicar a fala dele, dizendo que se o Mota barrasse o avanço da anistia, o PL ia administrar todas as emendas parlamentares das comissões que preside. E aí o Dino fez tudo isso, fez essa intimação com o objetivo muito claro de barrar a anistia. Você tem que entender isso para você ver como que a STF está agindo militantemente contra a anistia. E para isso, deixa eu fazer uma breve linha do tempo para você entender. Primeiro, o governo Lula buscou o STF para pedir que o STF barrasse a anistia pela via judicial. E aí o STF falou, não, olha Lula, a gente já resolveu muita coisa para você, resolve isso aí na política e já está desgastado demais. Aí o que o Lula fez? O Lula chamou o Hugo Mota para uma reunião e aí mandou barrar a anistia, dentro daqueles acordos que você sabe como é que funciona. E aí o Hugo Mota em seguida articulou com os líderes da Câmara para que a anistia não avançasse na Câmara dos Deputados. Aí eu mostrei não só isso, tudo num vídeo para vocês que aqui no canal, um vídeo que eu vou deixar aqui na tela e na descrição, mas eu mostrei especialmente como que o PL e a direita iriam aumentar a pressão sobre o Hugo Mota para que ele pautasse sim a anistia. E nesse vídeo que eu mencionei, eu mostrei para vocês a arma mais poderosa que o PL tinha nessa guerra pela anistia. E qual que era essa arma? Como o Mota estava descumprindo o seu acordo com o PL também podia descumprir o seu acordo anterior com o Mota sobre a distribuição das emendas parlamentares de comissão. O que é isso, Deltan? São os recursos do orçamento que são gerenciados pelas comissões da Câmara dos Deputados. E o PL ele tem a presidência de várias comissões e por isso ele tem mais de 6,3 bilhões de reais em emendas das 5 grandes comissões que o partido controla na Câmara. E em vez de dividir isso com os deputados das comissões de diferentes partidos, como foi acordado com Mota, o PL disse que usaria o dinheiro para distribuir as emendas apenas para quem apoiasse a anistia. É um instrumento legítimo e poderoso de barganha, de negociação que o PL tem. E aí, eis que, logo depois de o Sóstenes dizer isso numa entrevista para a coluna da Bela Megali, no jornal O Globo, aí o ministro Flávio Dino vai lá e faz isso aqui, ó. Olha aí. Flávio Dino manda líder do PL na Câmara explicar fala sobre emendas. Como assim? O STF vai se meter em atividade política, é isso mesmo? Olha aqui, ó. O ministro Flávio Dino, do STF, deu nesse domingo, um prazo de 48 horas para o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, explicar as declarações sobre a forma de divisão das emendas parlamentares. A decisão foi tomada após Sóstenes afirmar à colunista Bela Megali do Globo que poderia romper um acordo e controlar 100% das emendas de comissão dos colegiados comandados pelo seu partido. A medida seria uma forma legítima de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar o projeto que prevê uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Me diz aí se tem uma prova maior de que os ministros do STF são políticos. O Supremo ele não foi provocado por ninguém. Em nenhum momento, ninguém mandou um documento lá para o Flávio Dino informando o que o Sóstenes disse e pedindo uma providência, essa decisão do Dino. Não! O que aconteceu foi que eles lá no Supremo, acompanhando a imprensa, viram o comentário do deputado, viram que isso ia gerar uma pressão sobre o Mota, e aí o Dino, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, num domingo, deu essa decisão e mandou intimar o deputado. E mais, olha a celeridade disso, olha a agilidade, olha como foge do padrão. Os processos contra os corruptos da Lava Jato e de outras investigações da história mofavam semanas, meses para ter uma decisão. E aí agora essa aí não. Essa aí vem em questão de horas, num domingo. Eles estão reagindo à política em tempo real e eles nem disfarçam. Olha ainda o que o Dino disse. As declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição e com a Lei Complementar 210, escreveu Dino. A lei aprovada no ano passado como parte de um acordo entre os 3 poderes sobre as regras para emendas determina que as emendas de comissão são destinadas para ações orçamentárias de interesse nacional ou regional.
Gente, mais uma prova de como a decisão é política e foi tomada para intimidar o Sóstenes e o PL a não seguirem com esse plano. Porque o Dino e o STF sabem que usar as emendas seria uma arma efetiva para pressionar o Mota e avançar a anistia. Então o STF entrou em jogo para neutralizar, para derrubar uma arma que o Sóstenes disse que usaria. Veja que o STF tinha pedido para o Lula, disse, não, a gente não vai se meter nisso, resolve aí na política. Mas aí assim que o negócio aperta, o STF vai e entra em campo. Agora, o ministro, gente, ele não poderia usar dessa forma aí essa decisão preventivamente. Por quê? Porque isso é uma interferência do poder judiciário em outro poder, no legislativo. Nem o Dino, nem o STF sabem efetivamente o que o PL vai fazer. Os atos ainda não existem. O PL pode dar essa destinação de forma legal, constitucional, pode destinar os recursos das emendas para ações de interesse nacional ou regional, ou seja, cumprir o que diz a lei complementar. E pode fazer isso a partir da indicação dos deputados que apoiam a anistia. Simples assim, tudo resolvido. Não haveria nada de ilegal. Por isso que qualquer tipo de controle de legalidade dos atos só pode acontecer depois de qualquer ação. Não antes. Ao dar essa decisão agora, fica absolutamente, absurdamente claro que o Dino está fazendo é mandando um recado em nome do STF. Está dizendo, não ouse usar as emendas para avançar a anistia, senão a gente vai apertar vocês. A gente vai pegar vocês. Essa é a verdade. Mas se for depender de Sóstenes, parece que a intimidação não funcionou muito não, viu? Olha aí o que o Sóstenes escreveu lá no X. O parlamento é livre. Deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF. Fazemos política com transparência dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Ó, parabéns, deputado Sóstenes, não se curve, parabéns, siga firme. O legislativo é soberano, vocês têm a força do voto, algo que ministro do Supremo nenhum tem, por maior que seja a toga e o ego deles. Não se intimide, continue firme e forte, o Brasil está com vocês nessa luta pela anistia. E eu quero compartilhar agora com você que está aqui comigo uma coisa pessoal. O Sóstenes, ele foi um dos deputados que estava lá na mesa diretora da Câmara dos Deputados quando eu fui cassado. Ele entendeu a injustiça do que estava sendo feito comigo e ele prometeu que ele não assinaria a minha cassação, que eu não veria a minha assinatura dele na decisão da minha cassação. Mas eu fui surpreendido ao descobrir que a assinatura dele estava no documento. Tempo depois eu encontrei ele e ele olhou no meu olho e disse que ele tinha 2 grandes arrependimentos na vida. E um deles era exatamente isso, ele ter assinado a minha cassação. E ele pediu perdão para mim. Vejam, ele podia manter o arrependimento dele para ele podia não confessar esse arrependimento que ele tinha, ele podia não pedir perdão. Afinal, eu nem mais era um colega dele, deputado no parlamento, não teria mais uma relação próxima. O que eu disse para ele em resposta ao que ele disse para mim é que ele estava perdoado. E eu conto essa história como um sinal de algo nobre que a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer como nobre a pessoa que vem e ela reconhece um erro, que se arrepende, que pede desculpas. Isso é algo raríssimo de você ver em pessoas que têm poder na política. Que a gente possa ter mais reconciliação, mais esse tipo de atitude entre pessoas de boa vontade na política e na vida, para que a gente possa seguir lutando juntos pelo que a gente acredita, por justiça, por liberdade, por prosperidade, por amor e por serviço. E isso eu estou falando da política, mas isso se aplica para a sua família também. Uma vez eu ouvi que uma família feliz não é uma família que não existe conflito. É uma família que existe muito perdão. A família que não existe conflito é uma família que simplesmente não existe. E da mesma forma como a gente se une lutando por as pessoas, por boas causas, a gente convida você a se unir a nós, deixando o seu like para a nossa indignação chegar mais longe. Agora eu quero ver a sua opinião também. O que você achou dessa nova tentativa de intimidação do STF? Conta para mim nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do canal para você receber conteúdos exclusivos. Além dessa também ser uma forma muito bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço